Iniciando mais um vídeo, e esse tem por tema: os feitiços existem mesmo? Agradeço a vocês todos que têm assistido os meus vídeos, têm compartilhado, têm se inscrito em meu canal, e agradeço a Deus a oportunidade da realização deste trabalho. Mas falar sobre feitiços é algo profundo, que exige de todos nós reflexões. Mas certamente um dos motivos pelos quais as pessoas buscam os centros espíritas é o chamado malfeito, o feitiço. Levando nas mãos objetos estranhos encontrados em posições bizarras, dentro de casa, no carro, no jardim, no caminho que habitualmente percorrem, as criaturas chegam um tanto quanto assustadas. A primeira pergunta é: quem fez isso? Para logo em seguida indagarem: isso pode me prejudicar? O que desejam é que os espíritos realizem um trabalho para desmanchar o mal feito, evitar que coisas ruins lhes aconteçam. Na verdade, nenhum mal, senão o que provocamos pela nossa conduta de ontem ou de hoje, pode nos atingir. Vou repetir. Na verdade, nenhum mal, senão o que provocarmos pela nossa conduta de ontem ou de hoje, é que pode nos atingir. Já nas anotações evangélicas encontramos a exortação: não temais os que matam o corpo, temei sim os que vos podem matar a alma, no sentido figurado, porque a alma é imortal. Mas a alma pode, então, nesse sentido figurado, morrer. Então, uma pessoa que está doente, por exemplo, e a doença dos dias atuais é a depressão, a pessoa está doente da alma e afeta o corpo físico. E ela até morre em razão disso, acreditando muitas vezes que estão matando-se definitivamente. Mas o corpo físico é mortal, mas a alma é imortal. Mas o que mata mesmo, o que nos prejudica, o que nos pode prejudicar, não são símbolos, não são coisas deixadas próximas de nós e que a gente acredita que seja interessada para nós. O que realmente nos fere e faz mal é a inveja, é o ciúme, toda sorte de sentimentos inferiores que destilem outras criaturas em nossa direção. Tudo isso somente nos haverão de alcançar, atingindo-nos a mente e o coração, se estivermos sintonizados com a onda que nos é enviada. Então eu recebo a visita dos espíritos aos quais eu estou conectado. Então, se eu me conecto com o mal, eu recebo espíritos que ainda comprazem ou se divertem, gostam de fazer o mal. Se eu estou conectado com bons espíritos, eu recebo a visita desses espíritos. Dessa forma, o melhor método para se precaver do mal é viver e vibrar no bem. Se agirmos com nobreza, se somos os cumpridores dos nossos deveres, se alimentamos o hábito da oração, tão importante na nossa vida, nada poderá nos atingir. O mal que nos faz mal é o mal que fazemos aos outros. Essa é uma frase extraordinária, muitíssimo importante, que deveria fazer parte do nosso dia a dia. O mal que nos faz mal é o mal que fazemos ao outro, porque ele retorna para nós, porque nós somos semeadores do bem ou do mal. A escolha é nossa. Por isso que emitir um pensamento bom em intenção de quem nos deseja o mal, eis aí uma fórmula, ou eis aí a fórmula ideal para neutralizar qualquer onda
de malefícios. Ademais, lembremos, uma frase muito bonita: se Deus é por nós, quem será contra nós? Dizemos que, lamentavelmente, Deus é sempre por nós, mas existem muitas pessoas que são contra nós ou não gostam de nós. Mas isso não é problema. Alguém não gostar de mim, alguém ser meu inimigo, não é problema. O problema é eu não gostar de alguém. O problema é eu ser inimigo de alguém. Aí sim é um problema. Narram os biógrafos de Eurípides Barçanufo o extraordinário espírito reencarnado na cidade de Sacramento, no estado de Minas Gerais. Diz os biógrafos que, certa feita, alguém que detestava o trabalho que esse ser do bem empreendia em nome do espiritismo, contratou um malfeitor para matá-lo. As pessoas que amavam o Eurípides passaram a temer por ele. Pediram-lhe que tivesse cuidado, que evitasse andar por estradas desertas, por ruas escuras e nunca sozinho. Mas como fazer isso? Porque os chamados dos enfermos não paravam nunca. Os necessitados eram tantos e as horas eram sempre as mais difíceis, quase sempre de noite. Lembrando que Eurípides Barçanufo viveu em Sacramento por volta do século XX, por volta de 1920 até 1930, aproximadamente. Não tenho agora exatamente a época em que ele desencarnou, mas foi por volta dessa época, 1920. Então era uma época diferente da de hoje, certamente que sim. Mas continua o biógrafo retratando, então, essa passagem. Estamos falando aqui de feitiços, de fazer o mal ao outro. Uma noite, Eurípides, retornando ao lar, após o dia de cansaço, ele foi surpreendido por um vulto. Destacou-se da sombra e investiu sobre ele, desejando feri-lo. Sem se perturbar, Eurípides Barçanufo o cumprimentou, chamando-o pelo nome, qual se fazia ou qual se fizesse a um amigo. Aquele seu jeito, aquela sua voz, foi suficiente para que o braço assassino detivesse o gesto. Envergonhado, ele se desculpou. E uma onda de simpatia, emitida por Eurípides, neutralizou o mal que aquele indivíduo estava pronto para fazer. Só os lobos caem em armadilha para lobos. Só os lobos caem em armadilhas para lobos, ensinou-nos Jesus. Então, feitiços, mandingas, é assunto de quem ainda não encontrou a verdade nem o esclarecimento. Os cristãos que vivem em Cristo nada temem ou nada devem temer dos que nos desejam agredir. Devemos temer, sim, aqueles que, insinuando-se de forma sutil, buscam nos arrastar para o vício, para as paixões degradantes. Esses poderão nos fazer nos perdermos. Allan Kardec teve a oportunidade de perguntar aos espíritos se um homem mau, com o auxílio de um espírito mau, pode fazer mal a alguém. Um homem, no caso então, um ser humano, um espírito encarnado, né, ou seja, um ser humano encarnado, com o auxílio de um espírito desencarnado, pode fazer mal a alguém? Os espíritos superiores responderam o seguinte: não, porque Deus não o permitiria. Libertemo-nos de qualquer feitiço, dessas crenças antigas. Façamos luz no nosso íntimo, elevando o pensamento e o coração a Deus, nosso Pai. Coloquemos sobre nós, conforme Paulo de Tarso também nos ensinou em uma das suas cartas, coloquemos em nós um capacete na nossa cabeça,
protegendo-nos de maus pensamentos e fazendo também com que os nossos pensamentos não saíssem desse capacete. Ou seja, aprendamos a educarmos os nossos pensamentos. Fazendo isso, certamente, iremos passar por situações difíceis, mas são situações que fazem parte dos nossos compromissos, porque Deus quer o nosso bem. E nós devemos trabalhar nesse sentido, de fazer com que o bem que Deus deseja para nós só poderá ser concluído se nós trabalharmos no sentido de fazermos o bem. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. O tema ele é profundo, muito atual também. Agradeço a sua gentileza, a sua atenção. Se quiser compartilhar o vídeo, fique à vontade. Se puder, se inscreva também em meu canal do YouTube. Muito obrigado, fique bem, fique em paz.